Olá, tudo bem com você? Neste vídeo eu vou apresentar a segunda parte da série Cavalo de Troia Vermelho. Eu quero convidar você a assistir a primeira parte, foi uma entrevista que eu fiz com o professor Rodrigo Udo. Nós analisamos ali em detalhes o Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, publicado por Engels e Marx, portanto uma obra seminal, ali a raiz, e é importante que nós sempre que falemos de algum tipo de movimento, ideologia, nós confiramos, né, façamos uma visita aos ideólogos, né, aqueles que fundaram esse tipo de escola de movimento. Obviamente que o marxismo teve várias modificações ao longo da história, passou por várias transformações, atualizações, mas como eu disse, é bom a gente visitar lá as origens, né, os fundadores, os pioneiros da coisa, para entender realmente o pensamento que está por trás de tudo isso aí. Mais uma vez eu quero deixar claro que com este vídeo, com aquele também, que eu convido você a assistir, não estou aqui defendendo qualquer tipo de posição política, partidária, muito menos, né? A intenção aqui é simplesmente analisar ideias, ideologias, e como eu tenho falado em várias palestras e textos que tenho escrito e publicado, em meus livros também, eu entendo que em 1840, ali naquela década, 44, de modo bastante preciso, específico, né, com o cumprimento da profecia de Daniel, capítulos 8 e 9, não tenho tempo de detalhar isso aqui agora, eu vejo ali o surgimento de vários movimentos concorrentes, aquilo que o Dr. Hélio Grellman chamava de espetáculo paralelo de Satanás, ou seja, o inimigo de Deus sabia que Deus traria à tona, despertaria, suscitaria um movimento reformatório semelhante ao dos protestantes lá nos séculos 16, 17, 15, 16, 17, faria o mesmo, algo semelhante no século XIX, trazendo também verdades que estavam ocultas, esquecidas, cobertas pelo pó do tempo e das tradições. Então o diabo faz ali seu espetáculo paralelo, trazendo à tona também movimentos poderosos, ideologias poderosas, como o darwinismo. Darwin começa a escrever seu livro, começa a rabiscar seu livro em 1844. O espiritismo moderno, que tem sua origem admitida pelos próprios espíritas, como sendo lá em 1848, com as pancadas ali misteriosas na casa da família Fox, uma localidade em Hydelsville, no estado de Nova York, muito próxima da fazenda do pioneiro adventista Hiram Edson, o local que é tido como o berço do nascimento da teologia, o berço da teologia adventista. Em 1848 também é publicado então o Manifesto Comunista, e interessante que essas três ideologias, o espiritualismo, o espiritismo, o darwinismo e o marxismo, de alguma forma vão de encontro às três mensagens angélicas, que são realmente a essência do que esse movimento adventista deve proclamar ao mundo. A ideia de uma dependência total de Deus, a ideia de que nós temos um Criador, aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, como diz a primeira mensagem das três, ali de Apocalipse 14. E essas três ideologias tiram Deus da história, tiram Deus do campo. O darwinismo ensina que a vida pode surgir por si só. O espiritualismo ensina que nós somos uma espécie de deuses, podemos evoluir espiritualmente por meio de reencarnações sucessivas. E o marxismo, tirando Deus também do campo, da história, afirma que nós podemos assumir as rédeas da nossa realidade e, por meio de revolução, trazer, então, a tão aguardada utopia da paz a este mundo. Para Marx, a religião era o ópio do povo, era um estorvo para seus planos, suas ideias, como veremos aqui neste vídeo. Como eu sempre tenho feito, em alguns desses vídeos em que eu trato do tema do marxismo, em comparação com o cristianismo e com o adventismo, eu indico literatura. Vou deixar também aqui para você o convite para que você possa assistir aos vídeos que estão em meu canal na playlist Marxismo. São vários vídeos que eu já postei aqui, entrevistas, estudos, enfim, indicação de literatura, vários livros indicarei também nesta apresentação aqui, ok? E quero deixar mais duas dicas de leitura interessantes. Já indiquei o Arquipélago Gulag, de Solzhenitsyn, muito bom esse livro, né, uma literatura. Esse aqui também é literatura, da Jung Chang, Cisnes Selvagens, Três Filhas da China. Ela fala aqui de 3 gerações, começando pela avó, depois passando pela mãe dela e ela mesma, uma chinesa, que depois mudou-se para a Inglaterra, e de lá, comparando as duas cosmovisões, as duas culturas, escreveu um livro muito rico, muito interessante, e começando lá com a avó, que viveu no período anterior à Revolução Chinesa, né? Depois a mãe e ela que viveram sob a bandeira aí
do comunismo chinês. Um livro muito interessante para conhecer aí os bastidores da coisa, né? E um outro livro que eu ainda não indiquei, mas quero fazê-lo agora, é esse aqui, A Escola das Trevas, de Bella Dodd. A contracapa diz o seguinte, ó, ao rejeitar a sabedoria e a verdade que a Igreja preserva e usa para estabelecer a harmonia e a ordem instituídas por Cristo, eu me havia abandonado à deriva e sem bússola em um mar desconhecido. Eu e outras pessoas, como eu, agarrávamos com alívio a falsa certeza oferecida pelos materialistas e aceitávamos o seu projeto, que se mostrava ainda mais atraente por seu apelo de sacrifício pelos irmãos, entre aspas. Compreendi que expressões como a fraternidade do homem, a menos que estejam solidamente alicerçadas na crença na paternidade de Deus, são insignificantes e vazias. E aqui, o texto de indicação do livro diz assim, que a Escola das Trevas, esse livro aqui, registra a operação do Partido Comunista nos Estados Unidos desde um ponto de vista privilegiado, a intimidade de um membro do Comitê Nacional, integrante dos conselhos secretos, que participou de reuniões estratégicas no curso de anos decisivos para a história recente da América e do mundo. O relato de Bella Dodd, a autora desse livro, soará familiar a muitos jovens idealistas que, tendo enxergado no marxismo um novo credo, dedicaram à revolução grandes esforços e inúmeros sacrifícios, até o fatídico e inexorável dia em que foram traídos pela própria causa. Quando esse dia chegou para Bella Dodd, era quase tarde demais para sua própria salvação. Um testemunho muito interessante e eu me identifico bastante com essa história porque você verá por quê aqui nessa exposição que eu farei agora. Vou compartilhar com você minha tela aqui. Preparei um preze para facilitar aqui a exposição desse tema. O Cavalo de Troia Vermelho, parte 2. Repito, fica aqui o convite para que você assista a primeira parte, que é aquela entrevista com o professor Rodrigo Udo, em que nós analisamos o Manifesto Comunista. Muito bem, eu começo aqui citando um texto, uma frase, né, de Schopenhauer, aquele grande filósofo alemão, que disse: quem espera que o diabo ande pelo mundo com chifres será sempre sua presa. Existem muitos negacionistas dessa questão de marxismo cultural, ainda que essa expressão talvez não seja mais adequada, alguns preferem gramscismo, enfim, mas existem negacionistas que acham que isso não existe, que esse tal de cavalo de Troia é uma ilação, uma teoria conspiratória. Para esses eu deixo a frase de Schopenhauer: quem espera que o diabo ande pelo mundo com chifres será sempre sua presa. Quando ignoramos o perigo, ele se torna ainda mais perigoso, digamos assim, né? Bem, eu disse que me identifico muito com esse livro aqui de Dodd, da professora Dodd, porque eu tive uma experiência também na minha adolescência e juventude com a chamada teologia da libertação. No ano de 88, eu passei a fazer parte de um grupo de jovens católico, fui convidado aí para uma encenação de Natal, estou aí na tela, na foto, e a partir dali me envolvi bastante com a Igreja Católica, lá na minha cidade natal, Criciúma, Santa Catarina, uma cidade de colonização italiana, bastante tradicional, o catolicismo ali é bem forte. Participei de programações, encenações, de pastorais, como Pastoral da Juventude, Pastoral da Comunicação, enfim, estive bem envolvido ali com as atividades não só da minha paróquia, né, da paróquia que nós frequentávamos ali em Criciúma, mas também da diocese, em outros níveis também hierárquicos aí da igreja. A teologia que nós seguíamos na época é a chamada teologia da libertação. Um dos principais ideólogos, Leonardo Boff, que está aí na tela, não tínhamos ideia na época de que, na verdade, a teologia da libertação é uma espécie de cristianismo marxizado, ou marxismo cristianizado, como você queira escolher, mas uma coisa é certa, né? Os temas da campanha da fraternidade, os temas que nós estudávamos, os livros que nós líamos, eram sempre voltados para a política, para a tal da justiça social, ou seja, o reino de Deus aqui e agora, e nada de volta de Jesus, de intervenção celestial, da verdadeira solução para este mundo que eu depois descobri é a volta de Cristo e que está ali presente na Bíblia em mais de 2.000 e tantas passagens, né? Só que naquela época eu não tinha a menor ideia de que realmente Jesus vai voltar e de que essas utopias humanas são inúteis, né? São totalmente inúteis. Eu participei de manifestações públicas, ajudei a organizar, como você pode ver aí, passeatas, né, em defesa dos direitos dos professores, dos alunos, por melhores salários, enfim, estava envolvido com essas causas, né? Esse livro aí eu costumo mostrar
como um documento de que eu também era darwinista, né? Projeto Alpha, o primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 15 anos, em 1987. Ele traz ali, é uma ficção científica, traz ali um personagem que seria o próximo passo da evolução humana. Então, além de marxista, eu também era evolucionista. Quando comecei a estudar química no ensino médio, um curso técnico lá em minha cidade, em 89, eu conheci, então, um criacionista, adventista do sétimo dia. Passei a estudar a Bíblia com ele, aí está na foto o Vanderlei. Passei a estudar a Bíblia com ele, levei assim uns 3 anos, né, comparando tudo e, enfim, tive que mudar minha cosmovisão completamente. Deus mudou, na verdade, a minha cosmovisão, e eu pude perceber então que as ideologias que eu havia abraçado na juventude estavam totalmente eram inadequadas em comparação com as verdades da Bíblia, né? E não foi um processo fácil, mas foi libertador. João 8:32 para mim é um texto muito significativo, porque eu vivi isso na minha experiência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí está o dia do meu batismo, em 91. Fui batizado na Igreja Central, na Igreja Adventista Central de Criciúma, uma experiência realmente maravilhosa. Bem, no ano seguinte, em 92, eu fui aprovado para o curso de jornalismo na Federal de Santa Catarina e comecei então a estudar ali e tive contato, né, mais uma vez, com ideologias. Na época, como acontece frequentemente, né, era muito jovem, muito inocente, né, e não percebia muitas dessas coisas, mas realmente o curso de jornalismo naquela universidade, na UFSC, como é comum também em todas as públicas, né, e muitas particulares, era basicamente fundamentado nas ideias da Escola de Frankfurt. Autores como Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Marx Horkheimer, todos eles marxistas, né, que trazem aí a teoria crítica, e nós estudamos isso, e as matérias mais teóricas do curso, como eu disse, eram bastante embasadas nesses pensadores aí, nessas ideias, né, lidando aí com Estado, cultura, autoritarismo, contra a família patriarcal e por aí vai, né. Levou vários anos para eu conseguir aplicar a visão crítica à teoria crítica, né? Veja que paradoxo aí, né? E graças à leitura depois de autores que no tempo da universidade nós não conhecíamos, não nos eram apresentados, como por exemplo Theodor Dalrymple, tem vários livros publicados, eu recomendo esses livros dele. Um deles é esse aí, Viagens aos Confins do Comunismo, em que esse autor viaja para os países em que tentaram adotar regime comunista e mostra a realidade, né, da aplicabilidade dessas ideias ali realmente na prática, né? Um outro livro muito bom, esse aí, Comunista Exposto, de Cleo Skousen, um agente da CIA norte-americano que fez uma pesquisa ampla lá nos anos 50 para mostrar à nação norte-americana o que era esse perigo que estava invadindo o país, né? Especialmente com a Escola de Frankfurt. Enfim, o outro livro, esse aí de Paim, né, é o Marxismo e Descendência, muito bom. Paim estudou na Rússia no tempo da União Soviética, da ex-União Soviética, e traz aqui revelações bem interessantes nesse livro. E o outro, esse de Heitor de Paola, O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial. São só alguns, né, entre muitos outros que podem ser lidos para fazer um balanço, né, entre tudo aquilo que eu havia lido na universidade, que você também pode ter lido, para quem sabe conhecer aí o outro lado. Infelizmente levou tempo para que eu tivesse contato com esses autores, como eu disse, mas enfim, chegou, né, o tempo e eu mergulhei de cabeça nessas leituras e foi muito interessante poder fazer essas comparações e conhecer o outro lado da moeda. Então, repito, aqui também tem os livros mais literários, né, como esses aqui que eu citei de início, da Jung e da Dodd, tem lá o Arquipélago Gulag, né, do Solzhenitsyn, que eu já falei aqui também, e vários outros, né, enfim. Claro que ao dizer tudo isso, eu não estou negando aqui as mazelas, né, e a inadequação também com a Bíblia de coisas de ideologias e de práticas como o capitalismo selvagem, por exemplo, já denunciado lá em 36, né, por Charlie Chaplin, naquele filme clássico, Tempos Modernos. Então, realmente, há sim coisas muito ruins, obviamente, né, no capitalismo, mas eu estou aqui analisando, então, o marxismo, né. Eu tenho outros vídeos, outros textos em que eu falo sobre também os perigos da direita e não só da esquerda. Então, por favor, leia também isso, procure entender também isso para que não haja distorções aí das minhas intenções com esse vídeo aqui. E é bom que a gente lembre também que sempre há um lado bom da maçã. O Satanás não é tão bobo assim, né? Ele mostra também as facetas positivas de algumas ideias, mas o problema sempre está no lado podre dessa maçã. O lado bom é em conformidade com as injustiças. A Bíblia traz isso para nós. O cristão não pode ser conformista com as injustiças sociais,
com as desigualdades opressoras, né? A Bíblia também nos mostra que devemos trabalhar em favor dos mais fracos. Jesus nos deu esse exemplo. Denuncia o poder despótico, né? Isso também acontece, os profetas fazem essas denúncias, eles não só anunciam o reino, mas denunciam também as injustiças. Mas, repito, tudo isso está na Bíblia. Não precisamos abraçar uma ideologia antibíblica para defender coisas que estão na Bíblia. Eu costumo dizer que não precisamos ser marxistas, capitalistas ou qualquer outra coisa, basta nos ser cristãos. E aí já seremos pessoas corretas, justas, que se preocupam com os menos favorecidos, né? Então, só para você ter uma ideia de como a Bíblia realmente apresenta essas ideias que foram sequestradas pelos marxistas, por exemplo, no Antigo Testamento, o amor ao filho era tão grande que a esterilidade era considerada castigo de Deus. Não havia, então, necessidade de proibição do aborto. No fim de 50 anos, qualquer terreno vendido era devolvido ao seu proprietário anterior. Portanto, latifundiários não havia, né, em Israel. Ricos não poderiam acumular terras, e a repartição equitativa de terras era mantida no país. Pobres tinham direito às espigas que sobravam das colheitas. Era proibido cobrar juros em caso de empréstimo. Os escravos não eram considerados mercadoria, como em outras nações, né? Mas eram considerados pessoas criadas à imagem de Deus. E o sábado proporcionava a todos, livres, servos, não importa quem fosse, todos tinham direito a um dia de descanso. Então, justiça social, né, até leis trabalhistas, podemos dizer assim, já estavam presentes aí há muito tempo na Bíblia Sagrada. Também encontramos alguns textos bem interessantes, como Provérbios 14:31, que diz: o que oprime ao pobre insulta ao seu Criador, mas honra-o aquele que se compadece do necessitado. Olha que interessante. Lá no Novo Testamento, Gálatas 2:10 diz: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Aí, veja só, Tiago 1:27 diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Qual é a religião que Deus aceita como pura? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então você vê que há, sim, uma atuação, né, social que se espera dos cristãos de buscar justiça, buscar praticar a bondade e não se esquecer nunca dos menos favorecidos. Então isso é bíblico, né? Não é marxista, não é marxismo, não é qualquer outra coisa. Estava na Bíblia há muito tempo. Uma advertência que é bom fazer também aqui de antemão, vem lá do livro Visões e Ilusões, muito bom por sinal, Visões e Ilusões Políticas, de David Koyzis. Ele diz o seguinte, que ideologias tais como o socialismo, comunismo, democracia, nacionalismo, liberalismo e até o conservadorismo são inevitavelmente religiosas e idólatras. Pessoas que abraçam com muita gana e defendem com muito afinco essas ideologias podem se tornar idólatras e esquecer, talvez, até do cristianismo, do verdadeiro mestre, para defender bandeiras que não são nossas, né? Não nos pertencem. Então, cuidado com os fanatismos que podem ocorrer em qualquer lado do espectro político, né? A nossa esperança não vem da esquerda nem da direita, vem do alto. Isso deve ficar bem claro para nós. Certa vez eu até disse uma frase, escrevi nas redes sociais, que é a seguinte: a esquerda é nociva, a direita é perigosa. A nossa segurança, então, está no alto, vem do alto. Feito todo esse preâmbulo, essas advertências, essas sugestões, vamos então a uma análise um pouco mais detida aqui do marxismo, ok? E eu quero começar aqui citando um livro que eu encontrei num sebo, alguns anos atrás, muito bom. Pena que não existe mais à venda por aí, você talvez encontre em sebos também. É A Natureza Mística do Marxismo, de Léo Vilaverde, um jornalista e psicopedagogo. E nesse livro ele diz o seguinte, ele cita aqui, na verdade, são vários documentos que o Vilaverde apresenta ali, documentos antigos que mostram os bastidores do marxismo, dos personagens envolvidos em toda essa história, né? Como, por exemplo, essa citação aqui bem interessante na página 50, que é um texto de Karl Marx mesmo, em que ele diz assim: o homem, o único ser que não atingiu sua finalidade, o único membro de toda a criação que é inimigo do que Deus criou. Mas o Criador benigno não poderia odiar seu trabalho. Ele queria erguer o homem até ele e enviou seu Filho, através do qual proclamou: agora estáis purificados pela palavra que vos anunciei. Olha que interessante, né? Um texto que Marx escreveu para o exame de admissão ao ginásio. Então a gente vê que ele foi cristão por algum tempo, né? Na verdade, ele fazia parte de uma família muito conturbada. O pai era judeu, a mãe também, mas por conveniência, o pai acabou se convertendo, entre aspas, ao cristianismo. Depois,
quando ele morre, a mãe volta, né, aos princípios judaicos ali, não aceitou nunca essa suposta conversão do pai. Então, a gente já vê que Marx ele cresce numa família em que a religião era um assunto delicado, polêmico, né, controverso. E claro que isso deixa marcas na vida de uma pessoa, né? Isso é inevitável. Então, o contexto cultural também, social, ajuda a gente a entender também a pessoa, né? Porque todo mundo é fruto de seu tempo, né? De sua cultura. Então, naquele momento histórico, havia uma revolta com a sociedade injusta e com o cristianismo inerte, uma religião politizada, injusta, né? Com diferenciações sociais, enfim. A igreja oficial naquele momento na Alemanha. Líderes religiosos ricos e exploradores. Predestinação calvinista que justificava a miséria e a exploração. Triste isso, mas também deixou marcas ali na sociedade, o calvinismo, com que se Deus abençoa alguns e não a outros, é porque aquelas pessoas foram predestinadas à salvação ou não. Né? Isso não é bíblico, né? Lamentavelmente isso atrapalha bastante. O marxismo surge também, então, como uma reação a esse estado de coisas. Temos que levar em conta também a influência de um senhor chamado Moses Hess, tanto na vida de Marx quanto na de Engels. Esse Hess mesclou o messianismo judaico com suas ideias sociais e anunciou a vinda do reino de Deus. É mais ou menos como o que Boff e outros ideólogos fizeram, mesclando o cristianismo com o marxismo. Veja que já naquele tempo, né, aí Moses Hess nasceu em 1812, morreu em 1875, ele estava fazendo algo parecido, ao mesclar então esse messianismo judaico com as ideias que ele passou a defender, né? Sobre Engels, Hess disse o seguinte, abre aspas, ele se separou de mim como um comunista superzeloso, é assim que produzo devastação. Então esse ideólogo aí tinha muito bem claro em mente o que estava fazendo, né, ao seduzir esses jovens e os espalhar por aí. A bandeira comunista famosa aí com a foice e o martelo é inspirada em Hess, Moses Hess. E ele diz a respeito dela o seguinte, no Catecismo Vermelho, né, citado por Vila Verde. A bandeira vermelha simboliza a revolução permanente, até a completa vitória das classes trabalhadoras em todos os países civilizados. A República Vermelha. Diz ainda Hess que é inútil e ineficaz elevar as pessoas à verdadeira liberdade e fazê-las participar dos bens da existência sem libertá-las da escravidão espiritual, isto é, da religião. Note que antes mesmo de Marx e Engels, esse senhor já estava aí pregando a libertação da religião, do absolutismo dos tiranos celestes e terrenos sobre os escravos. A revolução socialista é a minha religião. Está aí. Não preciso dizer mais nada com respeito às ideias iniciais, né? Em 1844, olha de novo a coincidência de data, foi o ano em que Marx conheceu Engels. Jenny von Westphalen, filha de um aristocrata prussiano, ou seja, olha que interessante, Marx prega tanto sobre proletários, sobre os pobres, mas quando vai casar, escolhe a filha de um aristocrata, que tinha dinheiro, né? É curioso isso, né? Então a esposa de Marx, a Jenny, escreveu o seguinte, a sua última carta pastoral, sumo sacerdote e bispo das almas, novamente transmitiu paz e tranquilidade às suas pobres ovelhas. Você percebe aqui uma linguagem, né, messiânica, pastoral, né? E essas palavras, então, da senhora Marx revelam a veneração que tanto ela quanto os amigos e discípulos do alemão manifestavam em relação ao líder, né? É curioso, porque entre 16 e 17 anos, Marx era um cristão. Como já vimos, ele até escreveu coisas a respeito de Jesus, enfim, né? Mas aos 18 anos, misteriosamente, ele se torna um ateu arrogante e agressivo, que passou a combater a religião cristã. No livro Comunista Exposto, que por sinal é recomendado pelo doutor, famoso médico adventista Ben Carson, olha o que o Ben Carson diz a respeito desse livro. O Comunista Exposto apresenta toda a agenda da esquerda. É incrível como ela foi cumprida tão rapidamente. É uma recomendação de peso aqui, né? Mas enfim, nesse livro, o Skousen disse o seguinte na página 54. Marx acreditava que a matéria fosse autodinâmica, não haveria necessidade de criador, planejador ou força governante no universo. Os sentimentos antirreligiosos de Marx encontraram expressão em sua tese ao selecionar o grito do Prometeu como sua divisa. Em uma só palavra, odeio todos os deuses. Você lembra da mitologia lá? Prometeu? O mártir, né? Aquele que se rebela contra os deuses, rouba o fogo dos deuses
para dar aos humanos, Marx então entendia que a missão dele era semelhante à de Prometeu e se revoltou contra a religião e os deuses. Ele se retratou, inclusive, na capa de um jornal que ele editava, a Gazeta Renana, ele se retratou ali como Prometeu acorrentado, não a uma pedra, mas a um prelo, a uma máquina de imprimir, né? Então a rebelião dele era essa, ele queria publicar, escrever contra as religiões, ele se via como Prometeu. Essa rebelião foi pior para a humanidade, logicamente, no sentido ideológico, né, do que porque trouxe o comunismo, que traz essas ideias antibíblicas, né, até piores, digamos assim, do que as do capitalismo. Enfim. Um outro livro muito bom que eu encontrei no sebo, anos atrás, livro muito bom mesmo, é de um teólogo católico chamado George Sigmund. E ele fala ali sobre a história e a psicanálise, né, do ateísmo moderno. Na verdade, ele faz um retrospecto aí da filosofia ao longo desde os socráticos, pré-socráticos, passando pelos filósofos alemães, chegando até a década de 50, quando foi publicado o livro aí. E ele falando sobre marxismo e Marx, na página 23, nas páginas 23 e 24, ele diz o seguinte: seria de todo insuficiente considerar o marxismo uma simples filosofia. O que lhe proporcionou sua assombrosa pujança manifestada na vitória do bolchevismo foram suas energias de uma crença messiânica. Grandes massas populares esperavam o estabelecimento do reino de Deus depois de uma revolução mais radical e de uma ditadura do proletariado. Note que não sou eu que estou dizendo que há um viés religioso, messiânico, por trás das ideias de Marx e do próprio Marx. Autores seculares, autores de outras religiões, também percebem isso, se dão conta disso, né? De que havia realmente um aspecto messiânico no marxismo, embora nas universidades pouco se estude sobre isso, né? O que interessa mais aí nas universidades e para alguns leitores é mais o aspecto político, econômico da obra de Marx. Aqui nessa palestra me interessa mais o viés religioso mesmo. Outro livro que eu já citei aqui, do Paim, Antônio Paim, Marxismo e Descendência, o autor, que também não é religioso, diz o seguinte: Marx e o marxismo tornaram-se objeto de culto, como se deu na Revolução Francesa, e se nós rastrearmos, né, as raízes do marxismo, a gente chega lá também na Revolução Francesa. Eu quero te indicar aqui uma palestra que eu tenho no meu canal sobre Apocalipse 11. O título é A Besta que Sobe do Abismo. Ali você vai entender que relação é essa que há entre o marxismo, as ideias ateístas, progressistas, com a besta do abismo de Apocalipse 11. É um estudo muito interessante, revelador, que você precisa conhecer. Bem, como se deu na Revolução Francesa, diz aqui o Antônio Paim, talvez que o empenho em abolir a religião deva inevitavelmente desembocar na necessidade de encontrar um substituto. Você tira Deus, tira a religião, que você coloca no lugar. Ali, pelo menos, não se procurou dourar a pílula, porquanto foi chamada religião civil. Na Rússia soviética, os comunistas limitaram-se a exigir claras demonstrações públicas de devoção à Vulgata, que é lá a coleção de ensinamentos, né, marxistas, comunistas que adotaram na Rússia. Bem, um outro ponto importante aqui que a gente deve fazer, né, é contrastar as ideias cristãs com as ideias marxistas. Se há algumas apropriações por parte dos marxistas de ideias que são bíblicas, também há os contrastes muito claros, aquilo que mostra realmente a diferença gritante, né, entre uma coisa e outra. Por exemplo, o marxismo é, por definição, ateu, já começa por aí. Segundo, o desejo proposto do marxismo, vídeo Manifesto Comunista, da primeira parte dessa série aqui, já indiquei para você e repito, né, assista lá, Cavalo de Troia, parte 1, é de desestruturar a família para reconstruir a sociedade. A família, então, segundo eles, reproduz a lógica da fábrica, e a mulher versus o homem. Na verdade, sempre é essa questão de lutas de classes, né? 3. A proposta de Marx é a de substituir a religião por um Estado Deus, que faria o papel dela. Mais do que um Estado pai, um Estado Deus mesmo. De novo, citando aqui o George Sigmund, a base da filosofia de Marx é o reconhecimento da autoconsciência humana como divindade suprema. Prestou atenção? A condição essencial para a criação de um novo mundo no qual o homem seja dono de si mesmo é a destruição do antigo mundo cristão. Marx e Engels tiveram como dogma inamovível a teoria de que o ateísmo haveria de formar a base da autolibertação do homem. Portanto, quem se diz cristão e marxista é porque ou não conhece o marxismo ou não conhece o cristianismo. São immiscíveis. Moral relativa e circunstancial. O marxismo é naturalista, assim como o darwinismo é,
e materialista. Em sua ontologia, ou seja, a natureza do ser, da existência, da realidade, um dos efeitos colaterais dessa compreensão naturalista, materialista, é a ausência de justificação lógica para a moralidade. Se a nossa visão de mundo é naturalista e materialista, se nós somos apenas um amontoado de moléculas, nosso cérebro também é isso, o que me garante que a moral que eu adoto ela é absoluta, né? Então o relativismo encontra terreno fértil nessa ideologia aqui. A moralidade passa então a ser circunstancial e relativa. Como o professor vai qualificar, por exemplo, a conduta de um aluno ou a própria conduta como sendo boa ou má? Qual o referencial não circunstancial que um professor, nesse caso, teria? O cristianismo interpreta a história como direcional e intencional, como uma linha que começa em um ponto intencional e que ruma para um fim intencional, a volta de Jesus. O marxismo vê a história como um produto randômico, uma sucessão de acontecimentos passíveis de releitura ideológica. Por exemplo, Pedagogia do Oprimido, no caso de Paulo Freire. Em algum momento quero fazer também, quem sabe, um outro vídeo tratando desse assunto aqui, até que ponto Paulo Freire é o maior culpado aí pelas mazelas educacionais que nós conhecemos, o que está por trás de tudo isso, não tenho tempo de abordar agora. Também de reescrita, por exemplo, a Teologia da Libertação, que interpreta a Bíblia sob uma ótica de esquerda, marxista, né? Então a Bíblia passa a ser reescrita, reinterpretada, e que pode ser direcionada também, conforme as ideias de Gramsci. Daqui a pouquinho eu falo dele. Voltando aqui ao Comunista Exposto, aqui é interessante esse parágrafo aqui da página 113, né? Os 10 mandamentos e a moral judaico-cristã. Os escritores comunistas sustentam que o código de ética judaico-cristão é moralidade de classe. Com isso, querem dizer que os 10 mandamentos e a ética do cristianismo foram criados para proteger a propriedade privada, veja que absurdo se chega, e a classe proprietária. Eles acreditam que honrarás pai e mãe tenha sido criado pelos judeus antigos para enfatizar a seus filhos que estes constituíam propriedade particular de seus pais. Isso é um absurdo, né? Não existe fundamento nenhum para uma ideia dessas, né? Colocar aí a lei de Deus, os 10 mandamentos, sob uma ótica marxista e dizer que os mandamentos atendem também aos interesses dos mais poderosos, enfim, né? Isso é uma releitura absurda. Não matarás foi atribuído à crença da classe dominante de que seus corpos eram propriedade privada e, portanto, deveriam ser protegidos juntamente com outros direitos de propriedade. Consideraram que não cometerás adultério e não cobiçarás a mulher do teu próximo foram criados para acrescentar a ideia de que o marido era senhor da casa e a esposa a propriedade privada que pertencia estritamente a ele. Isso é absurdo porque contraria os próprios ensinamentos da Bíblia. Se eles lessem com mais atenção o que a Bíblia ensina sobre essas questões, perceberiam que isso não faz sentido algum, né? Então, o pragmatismo, como aliado do marxismo, vê em todo o discurso um propósito oculto, o verdadeiro intento, a busca pelo poder. Daí não se admite verdade. E isso é uma forte contradição com o cristianismo, porque para o marxismo, né, sempre há uma intenção por trás dos discursos, né? Então, nunca uma linguagem pode ser objetiva. Já para o cristianismo, nós cremos que há uma verdade absoluta e que ela é expressa em verdades que estão registradas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Portanto, a verdade absoluta é um conceito cristão, bíblico cristão, mas para o marxismo não. Então, o relativismo, repito, encontra um terreno fértil aqui para vicejar, para crescer, né? Alguns chegam ao ponto assim absurdo, super absurdo, de dizer que Jesus teria sido um marxista revolucionário ou coisa parecida. Não tenho tempo de tratar disso aqui agora, mas quero te recomendar um vídeo que está em meu canal com o título Jesus foi um revolucionário? Então assista lá para você perceber como essa ideia é realmente absurda e quase blasfema, né? Ao colocar o Criador do universo, o Deus que se fez homem, como um mero revolucionário, agitador de massas. É triste isso. Outra questão que merece esclarecimento é aqui, Atos capítulo 2, versos 42 a 47, muita gente usa esses textos aqui, esses versos aqui, para dizer que a igreja cristã primitiva teria sido socialista, ou, né, algo assim, comunista. Nada mais errado também. E eu quero te indicar aqui esse texto no meu blog outraleitura.com.br. Coloca no buscador ali, Atos 2, 42 a 47, defende o socialismo, e você terá acesso aí a um texto que explica que isso é um outro anacronismo terrível, né? E, finalmente, mais uma indicação aqui, no meu blog também, de que lado da revolução você quer ficar,
um texto muito bom, muito esclarecedor, que fala sobre quando e onde começou a primeira subversão, a primeira revolução, e no que isso tudo deu. Então, por favor, leia isso, e se você for um cristão e adventista especialmente, você precisa realmente ter consciência dessa questão e tomar sua decisão. Enfim. Caminhando aqui para os finalmente, né? Tem um livro aí cujo título é Ideias Têm Consequências, um livro muito bom, e eu quero aproveitar esse título para tratar aqui de desdobramentos, né, das ideologias sobre as quais acabei de falar. Nunca a pessoa consegue manter uma ideologia, uma cosmovisão, e isso fica apenas no plano das ideias. Elas acabam afetando, sim, a nossa realidade, nosso comportamento, a nossa vida aí comum, né? E, infelizmente, trazem também consequências drásticas, muitas vezes. É o caso aqui desses livros que são documentos históricos, na verdade, né? Por exemplo, o livro Negro do Comunismo, os autores aqui fazem um apanhado, né, das mortes que foram causadas por regimes comunistas totalitários, regimes comunistas ateus, né, como na ex-União Soviética, mesmo na China, em outros lugares, e o cálculo é assustador. Ele ultrapassa todas as guerras que já foram travadas pela humanidade, todas as matanças, o nazismo, por exemplo, que foi algo terrível, não chega nem perto da máquina de morte que foi o comunismo aplicado nesses países. Então, por exemplo, aqui eles trazem alguns dados. Ex-União Soviética, 20 milhões de mortos. China, 65 milhões. Vietnã, 1 milhão. Coreia do Norte, 2 milhões. Camboja, 2 milhões. Leste Europeu, 1 milhão. América Latina, 150 mil mortos. África, 1,7 milhão de mortos. Afeganistão, 1,5 milhão de mortos. Eu costumo dizer que se a pessoa duvida desses livros aí seculares, se ela é cristã ou adventista, que pelo menos então dê crédito a um livro como este aqui, da Casa Publicadora Brasileira, Ainda que Caiam os Céus, do pastor Mikhail Kulakov. Nesse livro, ele conta como era viver, né, ser um pregador, um pastor, nos tempos do regime soviético, regime comunista na ex-União Soviética. Pastor Kulakov, o pai dele também, que era pastor, foram presos. Ele foi enviado para a Sibéria, torturado, e as acusações muitas vezes eram as de que eles estavam fazendo reuniões antissoviéticas, quando na verdade era um culto, era um pequeno grupo. Então, são livros que mostram realmente a total inadequação desse tipo de ideia, desse tipo de ideologia com os valores cristãos. Leia, pelo menos, este livro do pastor Mikhail, né? Um filme muito bom, que vale a pena ser assistido, é este aqui, Milada Horáková. Ela nasceu em Praga, capital da Tchecoslováquia, em dezembro de 1901. Foi defensora de direitos humanos, presa pela Gestapo e depois pelos comunistas, né? Quando ela foi libertada, quando os nazistas, o Hitler perde a guerra, ela então sai da cadeia, mas depois os comunistas tomam conta do país dela e a coisa ficou ainda pior. E ela acabou sendo até morta, né? Sendo condenada à forca com 48 anos de idade. Se você quer conhecer os bastidores de um regime comunista, leia esses livros, assista esse filme e você saberá. Outra indicação para você, essa entrevista que eu fiz para a revista Adventista alguns anos atrás e depois transformei também em vídeo. Eu entrevistei a psicóloga Svitlana Samoilenko. Ela viveu a infância no regime comunista na ex-União Soviética, ela nasceu na Ucrânia. E ela conta nessa entrevista como foi, né, para os pais dela que viveram o auge daquele regime lá, o Holodomor, pesquise sobre isso, a matança que Stalin promoveu na Ucrânia, o país dela, como foi terrível realmente para os cristãos, para os adventistas, viverem sob esse regime. Desdobramentos da ideologia, né, de uma ideologia que coloca tudo como relativo, inclusive a sexualidade humana, né? E aí temos a ideologia de gênero trazendo algumas situações muito complicadas, como, por exemplo, homens transgênero disputando em esportes femininos, como aqui, no caso no vôlei, né? E sendo injusto isso, porque obviamente que o corpo masculino, ainda que tenha sofrido aí um tratamento, né, de ajuste hormonal, não dá certo, porque durante toda a sua adolescência, ali, infância e adolescência, esse corpo foi banhado por quantidades muito maiores de testosterona do que as meninas, portanto, dando a esse corpo ossos e músculos muito mais fortes. Alguém que tenha apontado essa incoerência e esse absurdo, veja, em lutas também, né, homens aí lutando contra mulheres, o que é realmente algo absurdo, né?
Então, quem tem mostrado no ciclismo também, ganhando competições, enfim, aí está um homem transgênero ladeado por mulheres e levou o prêmio, né? Eu tenho dito, então, que se cria uma modalidade de esporte para transgêneros, seria muito mais justo, né? Alguém que tem estudado esse assunto e que fala realmente com propriedade é a ex-jogadora de vôlei Ana Paula, e ela escreveu a respeito desse absurdo aqui. Inclusive as feministas, né, estranhamente ficam em silêncio, não denunciam esse absurdo contra as mulheres, né, no esporte, homens biológicos participando de esportes femininos, né, elas deveriam estar protestando contra isso. E a Ana Paula escreveu o seguinte, ó, no Twitter: vou deixar mais uma pergunta aqui para o assunto trans no esporte feminino. Desde os 16 anos sou testada dentro e fora das competições para testosterona. Fui patrulhada durante os 365 dias por ano, por décadas, para que eu jamais construísse uma fibra do meu corpo com hormônio masculino. Se as entidades antidoping resolvessem retestar hoje minhas amostras do passado, e eles podem fazer isso, e achassem um traço acima do feminino para a testosterona, eu perderia retroativamente todos os meus títulos. Se ainda estivesse jogando, seria suspensa e poderia ser banida. Minha pergunta: o que uma amostra de anos atrás de uma atleta transexual mostraria em relação à testosterona? Porque a duríssima patrulha médica para as mulheres, justa para um esporte limpo, foi completamente abandonada. Enterra-se a biologia por uma ideologia incrivelmente injusta, de fato. E essas ideologias que têm trazido situações bastante complicadas para o mundo atual têm sua raiz lá atrás, né? No relativismo, na desconsideração para com os valores bíblicos e também para com a família bíblica. Big Brother 19, de acusados de incesto a favoritos, a trajetória da família Lima no BBB 18. 18, na verdade. E aqui, simplesmente cenas de incesto que de início passaram a ser reprovadas pelos telespectadores, mas depois acabaram sendo até aceitas, assimiladas, e coisas estranhas como essa vem acontecendo, né? Marx e Engels influenciaram muito o movimento feminista. Embora as raízes desse movimento sejam cristãs, foi mais um movimento sequestrado pelo marxismo, né? Assim como o naturalismo sequestrou o método científico que nos foi legado pelos cientistas cristãos. Quem sabe outro dia eu falo um pouco sobre isso. De acordo com Engels, a mulher deveria ser livre para se entregar a quem, quantos, quando e onde quisesse. Os filhos devem ser propriedade do Estado e educados por este. A mulher tem que ser livre para se relacionar com outras mulheres e homens com homens, e tem direito sobre seu ventre. Alguma semelhança com o que vemos hoje em dia, né? Alguns movimentos como Meu Corpo Me Pertence, né? Curiosamente protestam contra a objetificação do corpo, mas também estão ali exibindo o corpo, né, para as ávidas câmeras dos jornalistas. É realmente um contrassenso. Mas essas ideias de legalização do aborto, desvalorização da vida intrauterina, enfim, tudo isso vem lá de trás, né, e tem suas consequências. Uma pessoa que passou por isso, e eu tenho no meu canal inclusive um vídeo em que ela dá um testemunho sobre a libertação desses movimentos feministas radicais do pensamento marxista, é a Sarah Winter. Eu quero te convidar a ir ao meu canal e assistir a esse testemunho dela, de uma ex-abortista e ex-feminista. Que ela fale, então, e não eu, né? E lá no vídeo em que ela testemunha sobre essa questão do aborto que ela praticou e que praticamente a destruiu psicologicamente, emocionalmente, ela diz que as feministas radicais diziam que não tinha problema abortar porque o que estava no ventre dela é um amontoado de células. De onde vem esse pensamento de que a vida é apenas um amontoado de células? Se não do pensamento darwinista materialista e do marxismo materialista. Para Marx, nós somos apenas aí seres materiais, né? Então vem de lá. E por isso a vida passa a perder seu valor intrínseco, né? E aí temos dados alarmantes, como de que o aborto foi a principal causa de morte no mundo em 2019. 42 milhões de pessoas morreram. Ou bebês não são pessoas. Ou seres que estão dentro do ventre não são pessoas. 42 milhões, é um genocídio, literalmente. Quase metade dos 55,7 milhões de abortos anuais feitos no mundo são inseguros. Tem também essa questão, né? Que é lamentável. Eu quero deixar aqui, para fechar essa questão aqui do feminismo radical, enfim, esse livro aqui, de Carolyn McCulley, Feminilidade Radical, Fé Feminina em um Mundo Feminista. Por favor, lê esse livro, para você ter quem sabe fazer aí um contraponto com essas ideologias que hoje estão praticamente dominando, né, a sociedade, tá bom? Em algum outro momento, quem sabe eu possa fazer também um vídeo aqui analisando as ondas, né, do feminismo, as suas raízes
cristãs e o que acabou acontecendo, né, com esse movimento ao longo da história. Falei de Gramsci há pouco tempo e é preciso voltar a ele agora aqui. A Revolução Sem Armas. Antônio Gramsci foi um filósofo marxista, jornalista, crítico literário, político italiano, viveu aí de 1831 a 1937. A ideia dele foi a seguinte: já que não deu certo pelas armas, pela violência, pela força, milhões de pessoas morreram e ainda assim não funcionou, nós devemos então impor as ideias comunistas, marxistas, minando a cultura judaico-cristã, cooptando os intelectuais e tomando os órgãos de cultura, como a mídia, como a imprensa. Por mais que você discorde de que exista uma expressão que ela talvez não seja tão adequada como marxismo cultural, negar que o gramscismo deu certo é realmente fazer como Schopenhauer disse para a gente no começo dessa palestra, né? É negar os fatos, é fazer de conta que não existe um demônio e ele pode então pintar e bordar livremente. Autor muito bom, Pascal Bernardin, nesse livro aqui, Maquiavel Pedagogo, ele fala que, afastando-se da antiga tática da luta armada e violenta, usam-se entre tantas áreas a psicologia e a pedagogia, e até mesmo a religião, para se inserirem novos valores, modificar as atitudes e condutas, e assim, de modo sutil e perspicaz, alterar os comportamentos da sociedade. Dá para negar que isso está acontecendo? Aliás, tem se investido nas crianças, né? Olha só aqui na tela, só 4 livros, né? O Capital para Crianças, Meu Pequeno Evangelho, um livrinho infantil ensinando o espiritismo, reencarnação, Comunismo para Crianças e Henriqueta, a Tartaruga de Darwin. Fala-se tanto que, alguns falam tanto que os cristãos, né, catequizam as crianças, mas o que eles estão fazendo aqui? Né, se não catequizá-las com essas ideias que, repito, são três mensagens angélicas, antibíblicas, né? Está aí, pregando para as novas gerações, preparando-as. Voltando aqui a Skousen, no livro O Comunista Exposto, nós encontramos as 45 metas do comunismo. Gente, isso é lá dos anos 60, né? E curiosamente elas estão sendo cumpridas à risca ao longo da história. E de tal forma que parece até uma profecia, né? Veja, foram publicadas pela primeira vez na 8ª edição do Comunista Exposto, lá em 1961, e recolhidas de depoimentos dados ao Congresso norte-americano por vários estudiosos e dos escritos comunistas da época, literatura comunista mesmo. A orientação geral dessas metas era atacar os fundamentos judaico-cristãos. Eu vou destacar apenas algumas aqui, que são 45, são muitas, né? Você pode ler no livro de Skousen. A meta 17, por exemplo, controlar as escolas, usá-las como meios de transmissão do socialismo e da propaganda comunista vigente, suavizar o currículo, controlar as associações de professores, impor a linha do partido nos livros didáticos. Eu estudei numa federal, eu vi essas coisas acontecendo. Meta 20, infiltrar a imprensa, controlar as resenhas literárias e as redações editoriais e ocupar os cargos diretivos. Eu sou jornalista, entendo um pouco desse meio, e isso é fato. Outra meta, 21, ocupar as posições-chave no rádio, na televisão e no cinema. Não precisa dizer mais nada a respeito disso. 24, eliminar todas as leis sobre obscenidade, dando a elas o rótulo de censura e violação da liberdade de expressão e imprensa. 25, quebrar os padrões culturais da moralidade através da promoção de pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV. Algo bastante comum em nosso tempo também. 26, apresentar a homossexualidade, a degenerescência e a promiscuidade como algo normal, natural e saudável. Veja, 27, infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Hoje há pessoas que nem mais creem que a Bíblia Sagrada seja a palavra de Deus. Alguns vêm com a conversa de que ela contém a palavra de Deus, mas que deve ser reinterpretada à luz de ideias mais modernas, né, alta crítica e por aí vai. Então isso gera uma meta ali também, a meta 27. Tirar a ideia de uma religião revelada para uma religião meramente social. Uma religião que entende que para pregar o evangelho basta dar comida aos pobres. Isso é necessário, isso é bíblico, mas pregar o evangelho não é isso. Que, como dizia Francisco de Assis, pregue em todo o tempo, se necessário use palavras. Se Paulo pensasse desse jeito, ele teria sido apenas um membro da Cruz Vermelha, né? Alguém que apenas ajudava os pobres. Ele fazia isso, mas pregava a plenos pulmões. Pregue em todo o tempo, de todas as formas. Essa é a verdade, né? Mas alguns querem diluir a religião, transformando-a apenas numa agência de assistência social.
descreditar a Bíblia e dar ênfase à necessidade de maturidade intelectual, a qual prescinde de uma muleta religiosa. 28. Eliminar a oração ou qualquer faceta de expressão religiosa nas escolas com base na alegação de que violam o princípio de separação entre igreja e Estado. 40. Descreditar a família como instituição, encorajar a promiscuidade e o divórcio facilitado. Veja essa notícia aqui, por exemplo, curiosa, né, no jornal O Globo. Colômbia oficializa casamento entre 3 pessoas do mesmo sexo. Quando as pessoas começam a redefinir conceitos bíblicos, abrem a porta por onde passa um boi, passa uma boiada, né? No momento em que redefiniram o casamento como não mais sendo a união abençoada por Deus entre um homem e uma mulher, aí as coisas começam a acontecer das formas mais absurdas possíveis, como é o caso aqui. 2 homens se uniram, e aí um deles traiu o companheiro com o outro, e em lugar de promover aí o divórcio, ou a separação, ou a reconciliação, convidaram o terceiro para fazer parte do casamento. É o tal do poliamor, polirrelacionamentos, relação poliamorosa, né? Então, daqui para frente, espere de tudo, né? Daqui a pouco até a própria zoofilia pode ser aprovada, né? Incesto, por que não? O que impede? Qual é o tipo de padrão moral que vai impedir que esse tipo de relacionamento possa ser aprovado? Onde passa um boi, passa uma boiada. Bem, top 5 reasons. Por que as 5 principais razões por que as pessoas estão deixando de frequentar as igrejas? Olha que coisa preocupante, viu? Isso foi publicado pelo Lifeway. Eu mudei para a universidade e parei de frequentar a igreja. 34% dizem que a universidade fez com que eles deixassem de frequentar a igreja. É ou não é preocupante? Saber que nossos jovens, talvez sem base, uma base adequada nos valores bíblicos, nos conceitos bíblicos, sem uma compreensão apologética da palavra de Deus, estão indo para as universidades como ovelhinhas mudas para o matadouro. Chegam lá, eles param de frequentar a igreja e abandonam muitas vezes a fé. Por quê? Tem contato com ideologias que eles já deveriam saber, são ideologias que vão contra a Bíblia e não oferecem um mundo melhor do que aquele que a Bíblia oferece, né? A esperança bíblica. Eu vou destacar mais uma aqui. 25% deixam a igreja por causa disso. Eu discordo da visão de mundo, né, das opiniões, daquilo que a minha igreja sustenta com respeito a assuntos de política e assuntos sociais. Veja só, eu tenho dito que nós blindamos, né, nossas igrejas com respeito ao darwinismo, porque nós, especialmente nós adventistas, né, guardamos o sábado, e isso para nós é uma blindagem, porque semanalmente nos lembramos de que Deus é o criador do universo, e por isso guardamos o sábado. Então o darwinismo não tem acesso tão facilitado aqui aos nossos arraiais. Nós também blindamos a nossa igreja contra espiritualismo, espiritismo, porque ensinamos que segundo a Bíblia, os mortos estão dormindo, um estado de inconsciência até a volta de Jesus, que nós não temos uma alma imortal, mas somos uma alma, somos uma pessoa mortal. Então, quanto a isso, estamos bem blindados. Agora, quem nos blindou contra as ideias marxistas, que competem também com as 3 mensagens angélicas, com o cristianismo bíblico? É por isso que essa ideologia conseguiu entrar mais sutilmente nas igrejas, né, e dominar o pensamento de muitas pessoas nessa geração. E por causa disso, olha só, 25% dos jovens das pessoas estão deixando a igreja. Por quê? Porque não concordam com os pontos de vista políticos e sociais que a igreja defende, com os padrões bíblicos, né? Porque não compreendem, não estudaram a fundo isso, e porque talvez nós, como igreja, tenhamos falhado em apresentar a racionalidade da fé, a coerência da fé, da cosmovisão cristã. Eu termino aqui essa exposição com uma comparação, né? Esses crânios diminuídos aqui são obra do povo Jivaro. Os Jivaros são povos aborígenes que vivem nas encostas orientais da Cordilheira dos Andes, no sudeste do Equador. No passado, eles ficaram famosos por decapitar os inimigos e depois encolher, com alguns métodos ali de aquecimento, algumas substâncias químicas, eles encolhiam a cabeça dos inimigos e criam que, fazendo isso, estavam prendendo o espírito daqueles inimigos e eles não mais os incomodariam. Então aqui está um pesquisador, né, com essas cabeças diminuídas, vejam, está ali, preserva as feições e tudo mais, o cabelo, mas estão reduzidas, diminuídas, né? De certa forma, o Satanás tem feito isso com as pessoas, né, desde sempre. Tentado diminuir os sonhos delas, tentado diminuir aquilo que elas pensam com respeito a Deus, a religião,
enfim, dar-lhes uma cosmovisão bastante limitada, bastante estreita. E eu gostaria de ler para você aqui, finalizando, Romanos capítulo 12, verso 2, em que Paulo fala que nós não podemos nos conformar com essa estreiteza de pensamento, como se as nossas únicas esperanças estivessem aqui e agora neste mundo, como se apenas a política pudesse oferecer soluções para nós. Repito, a solução não vem da direita nem da esquerda, vem do alto. E Paulo diz aqui em Romanos 12, 2 o seguinte, eu vou ler desde o verso 1 aqui, que diz assim, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, né? Então, faça da Bíblia o seu manual para a vida, né? Ela é a revelação suprema de Deus. Não permita que as ideologias do mundo moldem seu pensamento a ponto de você esquecer da palavra de Deus, das verdades reveladas por Deus. Que Deus o ajude a transitar nesse mar de ideologias, a fim de que você possa formar uma cosmovisão cristã sólida e aguardar a volta de Jesus, a nossa grande esperança. Enquanto isso não acontece, façamos a nossa parte como cristãos, atuantes, mas nunca nos esqueçamos de que a verdadeira solução para este mundo é uma intervenção divina e de que só do alto é que vem realmente as respostas e a verdadeira salvação para esse planeta que cambaleia por causa do pecado. Um grande abraço para você, que Deus o abençoe grandemente e também a sua família.